Como é que você consegue fazer um projeto de incêndio se você não conhece o incêndio? As pessoas entendem que isso gera morte, isso gera traumas. Então, para quem perde amigo, eu que voltei de ocorrência com viatura vazia, com o banco vazio, porque uma telha de concreto protendido caiu sobre um amigo meu, cadê a responsabilidade do engenheiro? Ninguém vende a segurança, vende a aprovação do projeto. Então, ou seja, eu não faço um projeto de incêndio, eu faço um checklist. Eu não preciso de engenheiro para fazer um projeto de incêndio hoje. Eu preciso de um interpretador de texto. Se você é projetista, instalador, engenheiro, trabalha com a área de prevenção e combate a incêndio, você precisa estar na Preview Weekend no dia 25 a 28 de setembro, que acontece aqui em São Paulo. É uma imersão exclusiva de prevenção e combate a incêndio que junta os melhores players, os melhores profissionais da área de prevenção contra incêndio, tanto como aluno quanto na parte de professores que vão palestrar e vão dar uma super aula para vocês. Nós juntamos os melhores professores, os melhores especialistas em prevenção contra incêndio para falar com você. E logicamente, né, Ilumac GPM, pessoal da FAMAC Dinâmica, Vetrotec e CKC também estarão junto com nós para mostrar para vocês como que funciona cada exigência técnica do Corpo de Bombeiros. Então, vamos deixar aqui o QR Code para você fazer a sua pré-inscrição. Lembre-se, você não consegue comprar o seu ingresso da Preview Weekend sem passar por uma entrevista com o nosso time. Então, deixa seu nome aqui na lista de espera, na pré-inscrição da Preview Weekend, que nosso time vai entrar em contato com vocês. Espero você na Preview Weekend. Fala galera, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast, o primeiro podcast da prevenção contra incêndio do Brasil. E hoje gravando um episódio inédito, polêmico, com uma figurinha que vocês nunca viram por aqui. Estou aqui comigo com Edson Guilharducci. Gente, a galera de hoje é sobrenome difícil. Ele é bombeiro militar aposentado, engenheiro civil especializado na área de incêndio. Faz várias publicações, artigos no LinkedIn e traz algumas verdades difíceis de ser engolidas, talvez verdades que poucas pessoas falam, que algumas pessoas ignoram, mas que, como a gente fala aqui de uma causa, como nós falamos sobre salvar vidas, é de fato que o Prevcast precisa e quer espalhar dentro da prevenção contra incêndio. Então, Edson, seja muito bem-vindo ao Prevcast. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Muito obrigado pelo convite, pela loucura de aceitar. Mas vamos lá. Vamos para o enfrentamento. Edson, antes da gente iniciar, você pode brevemente só contar um pouquinho para nós sobre a sua trajetória? Sim. Como que você caiu em prevenção contra incêndio? Bom, meu pai era bombeiro, eu fui entrar no Corpo de Bombeiros em 92, década de 90, né? Atuei por 30 anos aqui na zona norte de São Paulo, trabalhei no litoral, no interior, Campinas, um pouco no litoral. E bombeiro não é muito glamour como se imagina, né? Te carrega fardos pesados. Tive alguns acidentes, tenho 7 cirurgias na perna esquerda, uma prótese no joelho. Amigos que eu quase perdi, amigos que eu perdi em ocorrência. Memorial da América Latina, Space Center, que foi um dos motivos do meu estudo na faculdade. E em 2015, no quartel da Casa Verde, aqui na Ponte do Limão, São Paulo, nós começamos a estudar incêndio. E montamos container lá e começamos a entrar na pesquisa. Meia empírica, depois fomos começando a entrar mais na parte científica. O problema de bombeiro, fazer uma crítica já simples daqui às duas portas, né? É a rotatividade, né? As pessoas reclamam da rotatividade de comando. Porque o comando, normalmente, cada um vai pela sua paixão. Um gosta de altura, o outro gosta de produtos perigosos, o outro gosta de mergulho. E aí você, como é tropa, como você é a parte do chão de fábrica, você tem que dançar conforme a música. Acabado o curso, eu fui estudar. Aproveitei para estudar, fazer engenharia civil e fiz o primeiro curso da Federal de Pernambuco. Esse, literalmente, engenharia de incêndio. E aí? E aí estou aqui. Aí eu entro em conflitos, porque a forma com que eu estudo é diferente do que a pessoa vê. E estou aqui. Estou aqui com você porque gostei da sua frase. Obrigada. Sua frase não é só um projetinho, mas vou me reter, mas eu tenho críticas, diversas críticas. Quando a gente fala da importância da responsabilidade do engenheiro na elaboração de um projeto, quais são os top 3, assim,
desafios que você vê que o engenheiro enfrenta e que muitas vezes ele ignora? Assim, nós vivemos hoje, eu vou falar um pouco de filosofia, né? A gente começa a estudar filosofia, a gente começa a ficar velho, a gente começa a estudar, né? Então, a gente fala do efeito Dunning-Kruger, a gente fala da idiocracia, a gente fala da economia cognitiva. Então, nós acabamos, para ser aceito no ramo da prevenção, mesmo você sabendo que a grama é verde, se alguém falar para você, se a maioria falar que a grama é azul, você aceita. Porque senão você está fora dos nichos, você está fora da bolha. Então, você acaba aceitando fazer projetos simplesmente mero checklist e não estuda. Então, durante a minha carreira de 28 anos, houve diversos problemas. A gente não conseguia mandar água para combate em cima em prédio, situações de hidrantes que não funcionam. O próprio comando também, quando você faz as normas, as ITs, ele não prevê, e fora, se a gente vai falar da NFPE, né? NFPA, tem o CIPROC que fala muito sobre isso. Ele não prevê o projeto do ciclo completo que eu costumo falar. O projeto de incêndio, ele é só inicial. Se a gente for olhar a curva do incêndio, é o detectante de alarme incêndio, que é para evacuar, e o sprinkler. O restante, ele não vê como é que você continua o incêndio. Então, a responsabilidade do engenheiro, do projetista, ele não prevê essa parte. A professora Deise Duarte, lá, que é da Federal de Pernambuco, uma doutora, fez curso com Barbausca, com Fitzgerald. Ela fala assim, o problema é que na hora da capa preta, é você que assinou a RT. Hoje em dia já tem sentenças que o juiz perguntou, mas você é o especialista. Você assinou. Então, existe um mercado de venda de RT e as pessoas não têm noção da responsabilidade. Teve uma pessoa no passado com quem eu me relacionei e um colega queria que ela assinasse RT. Ela falou assim, você não sou louca? Assinar uma RT, eu estou preso o resto da minha vida aqui. A não ser que demule esse prédio ou faça outro prédio para trocar essa RT. Eu não vou lá no CREA cancelar minha RT. Não tem você fazer uma RT temporária. Sim. Você está por presa. mais que coloque validade na RT, não adianta. É sua. É sua, você assinou, você fez o projeto. Sua responsabilidade. Sua responsabilidade. Então, a responsabilidade que eu vejo, e as pessoas não entendem, né? Desculpa sobre o motivo, devido à carreira, as pessoas entendem que isso gera morte, isso gera traumas em pessoas, né? Então, para quem perde amigo, eu que voltei de ocorrência com viatura vazia, com o banco vazio, porque uma telha de concreto protendido caiu sobre um amigo meu, e cadê a responsabilidade do engenheiro? Será que ele não preveu tempo de resistência do fogo, não preveu que a telha não é engastada, não preveu várias coisas? Então, a responsabilidade está aí. O problema é que se eu for aqui no corredor aqui desse prédio que nós estamos, você vai ter uma visão de aprovação ali que eu não aprovo esse prédio. Aquele corredor, aquele hall lá, eu não aprovo. Simples assim, pela dinâmica do fogo. Então, um dos problemas que eu vejo, a responsabilidade é essa, é a falta de conhecimento, é o conhecimento raso. Conhecimento raso. Como é que você consegue fazer um projeto de incêndio se você não conhece o incêndio? A gente falou sobre isso ontem. Como você lida com o inimigo sem conhecer você conhecer o o inimigo? inimigo. Justamente. Não tem como. Só que as faculdades, de novo, para você pertencer à bolha, a faculdade você pega ali, né? Estou vendo ali o Senap ali, incêndio, explosão e pânico. Então, 90% das faculdades de pós-graduação, ele ensina você a fazer projeto. Básico. Ele não te ensina a dinâmica do fogo, ele não te ensina o comportamento do fogo, não te dá aula de comportamento humano, ela não te forma em nada. Ela te forma a você seguir projetos. E aí entra uma outra coisa, uma outra crítica que eu tenho a vários profissionais. Eu entendo o mercado, sobrevivemos de dinheiro. Eu gosto muito da antiga, estou com 50 anos, mais de 50 anos, do capitalismo selvagem. Então, você vê muito na rede social, você que é engenheiro, está sem emprego, tem um nicho maravilhoso para você ganhar dinheiro, faça comigo um curso, projeto de incêndio do zero à aprovação. Ninguém vende a segurança. Vende a aprovação do projeto. Então, ou seja, eu não faço um projeto de incêndio. Eu faço um checklist. Eu falei uma vez que eu fui num programa aí, eu não preciso de engenheiro para fazer um projeto de incêndio hoje. Eu preciso de um interpretador de texto.
Na verdade, um advogado faz um projeto de incêndio melhor do que a gente. Ele vai pegar a norma, ele sabe ler leis, ele vai Saber conseguir ler, interpretar. ele vai conseguir fazer um projeto melhor do que a gente. E é muito congruente com o que o Prevcast defende, essa questão de olhar que são vidas. A gente sai de todas as bolhas e bandeiras que são erguidas e deixa de lado tudo bem, se é internacional, se é nacional, se é norma, se é... Beleza, vamos olhar como que isso funciona e como que, de fato, isso vai reagir, como de fato isso vai proteger, como de fato isso vai lidar com o fogo na hora do fogo. Então, Porque mas justamente o que a gente traz, Edson, o que eu penso muito é que quando eu tô fazendo um projeto, eu preciso pensar no público que tá lá dentro, que é um público extremamente, na maioria das vezes, se não 100% das vezes, leigo. Ele, por mais que ele conhece a educação na hora de um incêndio, psicologicamente falando, a pessoa ela não tá em sã consciência, então ela não conhece mais. concordo. Por mais que ela saiba que um extintor apaga fogo na hora de um fogo, ela não vai lembrar dessa informação. Tem vários cenários e, principalmente, aquela pessoa que tá lá dentro do prédio que eu projetei mal, que eu projetei sem entender o que eu tava fazendo, quem vai entrar para salvar aquelas pessoas é o Corpo de Bombeiros. Justamente. Então, eu tenho... Inclusive, hoje é dia do Corpo de Bombeiros, né? Hoje é Então, dia do parabéns bombeiro. Obrigado. pelo seu dia. Parabéns por ter escolhido essa profissão. Não é muito bem parabéns, não, mas tudo bem. Eu admiro muito, eu tenho um tio também que é bombeiro e eu acho uma profissão muito... Eu entendo, acompanho, sei o desafio interno que é para segurar aquela farda. Interno, quando eu digo interno, dentro da corporação. E dentro da pessoa. E dentro da pessoa e até fisicamente, Dentro que é da família. tudo muito pesado. Mas eu admiro muito porque eu acredito que é uma das poucas profissões onde a vida de vocês está em risco todo dia, toda hora, sem vocês saberem por quê, como, onde e por quem. Então, muitas vezes, nós como engenheiros colocamos, né, os projetistas que não levam a sério a prevenção contra incêndio, colocam a vida de várias pessoas aleatórias em risco, mas também a vida de vocês, que é quem vai entrar lá para proteger. A questão, aqui quando a gente fala de vida, a semântica, como é que eu posso falar? O imediatismo. Então, a gente fala da vida pessoal nossa, autodefesa. Mas vamos pegar um incêndio em prédio, eu falo muito no interior, né, de alguns cursos fora. Se pegar um incêndio numa indústria, talvez não morra ninguém. Diretamente. Nem bombeiro, mas eu posso falar aqui os dados aqui que eu peguei da NFP até hoje, e nem nenhum usuário, nenhum vizinho, ninguém, nem pessoa física. Mas aquela indústria sustenta a cidade. Aí você vai matar ela de fome, vai transferir. Então, quando a gente fala de vida, o que é uma vida? Não é eu respirar, respiro, estou vivo. Não é isso. Então, às vezes você pega um incêndio num prédio aqui, cai um prédio aqui, esse prédio aqui tem quantos funcionários direto e indiretamente aqui? Se pegar fogo, quanto tempo ele vai ficar interditado? E aí você tem interditar o quarteirão todo, tem hospitais em volta. Então, quando a gente fala de vida, essa vida é um pouco mais ampla de você expor. Então, para mim, qual é a briga que tem com engenheiro, arquiteto, proprietário? Segurança. O arquiteto quer um vão livre, o engenheiro civil vai lá e fala que não dá. Aí você vai colocar uma viga, ele não quer uma viga porque vai aparecer na sala. Então, por que o engenheiro de incêndio não está nessa fase do projeto? Durante a faculdade, nós fizemos um trabalho de um professor, que ele é formado pela Faculdade de Coimbra, ele fez o doutorado ali na UFMG, e ele deu um exemplo de uma coluna de um pilar tradicional usado na construção civil em prédios, em que o TRFF dele não suporta 30 minutos. Então, ou seja, aguenta a estrutura, o engenheiro calculista fez, porém ele não aguenta a resistência do fogo. E aí depois você, como engenheiro, que vai assinar uma RT, você vai colocar lá a placa de sinalização, você vai pôr um hidrante, vai assinar RT, só que ele não aguenta 30 minutos. Mas aí quem assinou essa RT? Você não participou do cálculo.
Eu acredito que uma coisa que a gente tá batendo muito na tecla aqui no podcast, Edson, projeto de prevenção contra incêndio não é projeto complementar. Não, ele tem que ser da essência. Ele tem que ser, eu tô pensando em fazer, incêndio. E outra coisa, você está começando a trazer o podcast também agora para industrial, para plantas, para grandes logísticas. Outra pergunta, você tem intenção de crescer? Porque quando você faz um projeto, todo mundo tem o objetivo de crescer. Quando você começou a trabalhar na área, vou crescer, quero filial, vou criar algumas coisas. Então, quando você vai fazer um projeto de um prédio, de uma planta, eu tenho que saber se você tem intenção de crescer, porque quando eu vou fazer o meu desenvolvimento de projeto hidráulico, eu tenho que calcular minha bomba, eu tenho que deixar minha ponta de rede. Deixar mais Ou perto. seja, eu tenho que ter uma perspectiva. Então, não é hoje meu projeto. O que é a sua intenção? E ninguém calcula essas coisas. Então, se eu falo para você que eu arrumo confusão, que é para expor, ninguém fala. A única coisa que você faz hoje é um checklist de RT, de IT. Nada mais. Exato, exato. O que a gente encontra hoje É no provador de mercado projeto. é isso. Agora, um ponto que a gente fala muito, Edson, por que a frase de não é só um projetinho surgiu? Porque não é só você fazer projeto mata bombeiro. É justamente isso que você está falando. A gente precisa entender, tá, mas e aí? Esse terreno do lado também é seu? Você vai crescer? O que você espera fazer? Qual que é a projeção da sua empresa? O projetista, ele precisa entender que... Eu falo que assim, ó, talvez, vou usar o meu exemplo mesmo, Renata como engenheira. Na minha vida, vai passar 200, 300, 400, talvez 1.000 clientes. Mas na vida do meu cliente, talvez projetista de incêndio vai passar só eu. Sim. Então, na minha cabeça é muito claro que você precisa honrar muito essa escolha do seu cliente e por isso que não pode ser só um projetinho. Precisa ser algo que você vai acompanhar ele, que você vai estar junto e que eu vejo, Edson, que eu tenho muita esperança, muito. Desejo que você prossiga. Eu Muita. já não tô tão motivado assim. Porque eu vejo que, assim, são sementinhas que você vai plantando aos poucos nesse cliente. Do tipo, talvez o primeiro projeto ele vai te contratar lá no final. E Sim. vai ser aquela reviravolta para você arrumar. O próximo, você já consegue ir colocando na consciência dele a importância. E assim, uma coisa que eu também tenho muito claro, o cliente final, ele não tá preocupado na maioria das vezes com vidas, com consciência, com lá. Então, nele, a nossa comunicação vai ser o quanto ele tá economizando. Eu vou discordar de você num ponto. Eu tava conversando antes, depois que eu saí lá da feira, então já conversei algumas coisas, que nós temos que saber conversar a língua de cada cliente. Exatamente. E a língua do cliente não é quanto ele vai economizar, ou quantas vidas ele vai perder. Ele tem que saber o chifrão vermelho. Então, se você entrar no site da FEMA, estatísticas da FEMA, então, Dia do Bombeiro hoje, no ano passado foram, nos Estados Unidos, 68 mortes de bombeiro em serviço. Esse ano, até ontem, quando eu olhei o site que eu fui mostrar para um colega, 38 bombeiros mortos em serviço esse ano nos Estados Unidos. Esse ano, 2025. Esse ano. Então, 2025, 6 meses. 6 meses, 38. No ano passado, o ano inteiro, 62, teve uma diminuição. Só que no site da FEMA, e aqui nós não temos, você já trouxe aqui o Coronel Paiva, que está encampando o trabalho de investigação, no site da FEMA, ele te dá o prejuízo financeiro. Então, pegou fogo no carro. Então, eu tenho que lançar. Por quê? Eu tenho que justificar junto ao governo, junto ao CEO da empresa, por que ele tem que investir em segurança. Mas ele não sabe o porquê que tem que investir. A única língua que ele entende é o do cifrão. Então, queimou uma máquina sua que custa 1.200.000. Eu tenho que lançar num relatório, eu tenho que ter esses dados para me conversar. Olha, você perdeu esse ano aqui que você quebrou uma máquina, o seu carro queimou. Ah, mas o carro. Foi incêndio de veículo, não teve vítima. Tá bom. Quanto custa o seu carro? Ah, tava no seguro. Tá bom, o seguro tem que pagar. De onde vai sair? Você move esse dinheiro é movimentado. Você vai pagar o seguro, você está pagando cota. Se você tem uma menor estatística de incêndio, o seguro vai te cobrar menos. Então, se você não sabe conversar a língua do seu cliente, só que, como eu falei também em alguns podcasts e algumas entrevistas, esse projeto, o projeto de incêndio, ele é multidisciplinar. Então, desculpa falar, né? Eu não conheço a RIDAL ainda, não tive o prazer de conhecer, mas um projeto de incêndio, mesmo só de incêndio, só na área de incêndio, eu tenho multidisciplinar. Eu tenho que conhecer um engenheiro eletricista, eu tenho que conhecer um cara de termodinâmica, eu tenho que conhecer um engenheiro hidráulico, eu tenho que conhecer um resistência de materiais, eu tenho que conhecer um cara de caminho do fluxo do ar. Então, ou seja, eu tenho que ter um engenheiro mestre, um engenheiro responsável, que é o que vai assinar,
é o que vai determinar, o que vai dar a palavra final, mas eu tenho que ter uma equipe multidisciplinar. E essas equipes precisam conversar. Sim, por isso que um dos meus TCC, apesar que foi um desafio, eu não concordo muito com aquilo que eu fiz, né? Fiz, mas eu não concordo muito, do análise hierárquica. Eu posso trocar a porta hoje, por exemplo, nos Estados Unidos hoje, eu tenho muitos estudos da UL na área operacional, mas dá para trazer todos os estudos que eu tenho, tem a página, um curso gratuito, para a área técnica. Hoje, a tendência das residências são cada vez menores, porém com uma maior carga de incêndio. E um detalhe, a classe social, que roupa que você compra, que tipo de material que você compra, cortina, cetim, cortina, mading, você não sabe de onde vem, é sintético, não é sintético, quanto você tem. Tem uma casa hoje que um quarto, sala e cozinha com uma família de 6 pessoas. Qual é a carga de incêndio dessa casa de 6 pessoas? E aí você tem uma casa de classe A que aumentou o pé direito, acumula mais gases. E aí você quer colocar uma porta de 3 metros, aumenta a minha entrada de ar. Se você não conhece a dinâmica do fogo, que projeto de incêndio você fez? Entrando nesse quesito, Edson, eu imagino que sua resposta vai ser polêmica, mas é importante. Vamos trazer polêmica para o programa? Qual a sua opinião? E aqui eu deixo bem claro, opinião. A gente tá falando de norma, a gente tá falando de opinião mesmo. Qual a sua opinião em relação a não ter prevenção contra incêndio em edificações residenciais? Então, isso daí aconteceu um debate muito grande lá na faculdade. A questão é legislação, porque dizem que a casa é um local inviolável. Então, você já vai entrar numa questão constitucional e tudo. Para mim, tudo é educação. Eu posso fundamentar até legalmente. Canadá, um colega meu foi no Canadá, chega lá, o bombeiro faz um teste de evacuação da casa. Alarme mesmo, xing-ling, aí, detector de fumaça, você tem que ter. Eu sou contra a brigada de incêndio. E eu provo para você que isso daí é assassinato. Assassinato coletivo. Brigada de incêndio voluntária é assassinato coletivo. Porque, como você falou no começo da apresentação, qual é o estado de alerta que nós estamos aqui agora? Você é de incêndio. Eu sou bombeiro aposentado. Teve um podcast aqui aquele de Louveira, qualquer? Safety. New Safety. New Safety. E ele falou uma coisa que eu já tinha percebido. Você não tem cultura de alarme tocando. O que ele falou no podcast eu já tinha pensado. Você está no aeroporto, estão testando o alarme e você está andando. Está fazendo check-in, check-out e vai embora. Então não adianta você também ter um projeto de incêndio em residência. Tem um vídeo famoso, eu posso até passar para você, de um senhor dentro de casa, começou a pegar fogo na cortina, ele viu o fogo, até ele ter o poder de decisão, de tomar, então, o que você faz? Só que aí, eu tenho um problema tanto com projetista, eu era subtenente do bombeiro aposentado, eu era praça, chão de fábrica, mas eu tenho problema com muitos oficiais. Porque como você tem 2 portas de entrada no corpo de bombeiro, no Brasil, oficial, eu não considero bombeiro, com todo respeito aqui, quem tiver eu assino. Eles são gerentes de bombeiro. Eles não sabem o que é o bombeiro. Então, hoje, o nosso IT de bombeiro, a nossa NBR de bombeiro, classifica a residência como risco baixo, certo? Você acha que o risco é baixo? Não. Se você pegar o site da FEMA, e aqui nós não temos dados, se eu tenho o maior número de incêndios em residência, quer dizer que o meu risco não é baixo. O meu risco é mais baixo numa oficina, numa empresa, numa indústria. Tem menos indústria pegando fogo. Na verdade, eu acredito que assim, ó, tanto se a gente falar de carga de incêndio em probabilidade, riscos. Exatamente. Escritório, a sala comercial são menores do que... E eu falo do estado, igual a gente falou agora há pouco, do estado da pessoa. Sim. Você tá no seu trabalho em alerta, porque você está trabalhando. Na sua casa, você não tá em alerta. E tem um outro detalhe. O problema que nós vemos sempre números grandes. Qual é o meio de transporte mais seguro que tem no mundo hoje? Avião. É indiscutível. Cai um avião, se faz uma investigação para saber por que caiu aquele avião, para evitar que aconteça o próximo aquilo. Certo? Só que quando cai um avião, morre 300 pessoas, 200 pessoas, 100 pessoas. Se você pegar a estatística hoje, do ligar para o bombeiro, quantas pessoas já morreram de moto só hoje, só que como é espalhado, entra no seu dia a dia. Todo dia pega fogo numa casa.
pegou incêndio. Por exemplo, eu gosto muito da cultura norte-americana. Então, quando o Armando veio aqui já, né, ele apresenta muito sobre Bowtie, lá na faculdade, aí eu fui fazer um desafio de um diagrama de borboleta, gravator borboleta, né, um Bowtie de risco, num prédio. Professor Adays, eu peguei, a gente não tem dados, não confio em dados brasileiros, e eu posso dizer por que daqui a pouco. E aí eu fui nos Estados Unidos, peguei todos os relatórios dos Estados Unidos. Então lá normalmente tem 6 causas possíveis, plausíveis de incêndio em residência. Desleixo de cozinha, tabagismo, entorpecentes, criminoso, acidental e trabalha quente e elétrico. Então você vai soldar hoje uma geladeira que está com vazamento de gás, você faz o trabalho quente. Mas quem vai do trabalho de prevenção disso? Quem analisa esse risco? O maior índice de incêndio nos Estados Unidos é cafeteira elétrica. Normalmente o balcão lá é de madeira, você vai tomar banho, você acorda, você põe o café para fazer, vai tomar banho, você toma o seu café e vai embora, deixa a cafeteira ligada. O café seca, transferência de calor, quando você vai, pega fogo. Então, a gente não analisa o dia a dia das pessoas. Roupa, ferro de passar roupa, trabalhos domésticos, cozinha, desleixo. E o bombeiro trabalha. Quer ver um outro detalhe da norma? Quantos megajoules? No risco eu não concordo por megajoule, tá? Depois a gente pode até conversar outro dia fora. Quantos megajoules hoje é na tabela de incêndio do risco baixo? 300 megajoules, certo? Mulher, vaidosa. Eu duvido que o seu guarda-roupa não tenha mais que 500 megajoules de energia lá dentro. E o hotel coloca 500 megajoules. Você é do Paraná, você tá no hotel ou você tá eu que tem casa aqui? Tô no hotel. Qual é a carga de incêndio que tem no seu quarto de hotel? Bem menor que da minha casa. Você tem uma mala que você trouxe. Você tem lá uma prateleira, uma televisão, mais nada. Então, ou seja, é ilógico. Se você olhar o Eurocode, se você olhar qualquer tabela, uma casa na Europa é 500 megajoules, 700 megajoules de energia potencial. Cadê o projetista para rever isso? E quando a gente traz essa questão de soluções que o projetista vai pensar, propor no projeto. Um dos temas que você publicou recentemente no Instagram foi em relação aos hidrantes, né? Em corredor, escada. Eu entro em bastante debate. E como, né, eles estavam locados. A gente sabe que existem algumas edificações existentes, antigas, históricas, que os hidrantes estão na escada. E algumas edificações novas que os hidrantes podem ficar no corredor e que o corredor pode ter a largura de 1,20. Estica a mangueira nesse corredor. Exato. E aí, quando a gente traz para a operação, isso não necessariamente funciona. E aqui é a hora que a gente vê a importância do projetista, além de ler e seguir norma, ele entender a operação, a dinâmica do fogo, o combate. Nesse cenário, vamos pensar, a edificação que já está existente, o hidrante está lá na escada porque antigamente podia. O que o projetista pode propor? E num cenário novo, a edificação que tem lá um corredor e vai ter o hidrante no corredor. Você não vai conseguir corrigir isso aí hoje. Qual que é a largura que esse corredor poderia ter, deveria ter? A questão não é a largura. Vamos lá. Vamos explicar por que eu fiz faculdade. Além de ser curioso, eu estou com 52 anos. Eu falo que eu fiz faculdade por 3 motivos. Primeiro, atrasar o Alzheimer, 52 anos. Segundo, arrumar confusão, que eu estou fazendo aqui agora. E o terceiro é ter um título para me arrumar confusão. Porque sem título, se eu arrumar confusão com você que é engenheiro, você perguntar, mas quem é você? Aí já acabou a minha confusão. Você já acabou a minha conversa, certo? Então, em 2016, mais ou menos, já estava estudando incêndio, mesmo sendo bombeiro de 92, e existe um problema de status. Então, eu sou bombeiro militar do estado de São Paulo. Quem, em sã consciência, vai questionar o que o bombeiro militar do estado de São Paulo ensina? Quem, em sã consciência, posso dar um exemplo aqui da sua terra, recente, que pegou fogo lá na PUC do Paraná, um dos primeiros cursos de pós-graduação de prevenção, explosão e incêndio, que ficou queimando. Saiu reportagem que faltou água no hidrante, mas não sei por que eu olho o Google Maps, atrás da PUC do Paraná tem um rio. Por que não pegou água do rio?
Mas voltando ao meu caso. Então, numa ocorrência aqui na marginal do Rio Tietê, uma telha de concreto protendido caiu em cima de um amigo meu. Fizemos tudo certo, e até então que eu tinha aprendido. Abri a porta pequena, não alimentei de ar. Quando eu abri a porta da doca, aumentou o fogo. Já tinha um tempo queimando, a telha dilatou e caiu em cima da minha equipe. Então, ou seja, como é que eu faço isso? Que carga que eu tenho? É a área que eu tenho. Você sabia que a mesma pilha de pallet, 10 pallets, na horizontal e 10 pallets na vertical, o comportamento do fogo é diferente? Um libera mais energia do que o outro. Então, ou seja, no meu trabalho que eu fui fazer na pesquisa do meu TCC, que eu investi sozinho meu dinheiro, fiz um container, fiz um quarto de hotel, queimei termopar, comprei analisador de gás, para ver a velocidade da propagação. E quando eu comecei a fazer o trabalho, só que aí não ia dar tempo, porque eu estava sozinho, era um TCC único, não era um doutorado. Então, hoje nós temos celular, temos notebook, essa sala aqui tem bastante computador. Eu tenho hoje sites, recompartilhei hoje no LinkedIn, porque um cara me perguntou numa postagem minha, sites com banco de dados. Quantos megawatts cada produto, cada equipamento, e aí eu tenho que ver qual é a distância que essa transferência de calor ela transmite para mim poder diferenciar, distanciar. Se eu coloco, você falou tem um terreno, quero crescer. Mas eu não quero crescer, esse terreno não é meu. Tudo bem, mas o que vai abrir do lado ali? Quando abrir do lado uma madeireira, o que é a sua fábrica? O que é a sua planta? Loja de tinta, loja de thinner? Então, hoje, a forma que você tem hoje seria o quê? Compartimentar, isolar, você criar barreiras, você separar materiais combustíveis. Não tem como você hoje mudar um hidrante. Eu falo para você que a nossa reserva de água é superior, está errada. Eu provo para você que a nossa reserva de água hoje é errada. E eu provo que financeiramente é mais custoso. Quanto custa uma bomba de incêndio? Depende de potência. Então, outra coisa que eu vou brigar. Não me fala bomba em cavalo. Isso aí para mim não existe. Isso é uma loucura que o Brasil criou. Bomba em potência. Bomba é vazão e pressão. A potência do motor, ela é para garantir a curva da minha bomba. Bomba de 20 cavalos, bomba de 40 cavalos, bomba de 5 cavalos. Eu provo que a bomba embaixo da caixa d'água no prédio está errada pela norma. Pode pegar a norma lá que foi traduzida da NFPA 20, que a bomba a ser acionada, eu tenho que ter alguém monitorando a bomba. Como é que eu coloco uma pessoa no último andar, lá num local que é confinado para monitorar? Agora, Edson, uma das coisas que a gente mencionou foi a importância de conhecer o inimigo, Sim, que é o incêndio. fogo. O que você considera importante que um projetista saiba sobre o fogo? Tudo. Lógico que deve ter uma lista gigante. Essa pessoa vai ter que pesquisar, entender, procurar. Mas você consegue dar um brief inicial e orientar quais as pesquisas, quais os requisitos, quais os significados que esses projetistas precisam procurar para começar a entender mais sobre isso? Vou resumir fácil. O que é o fogo? Todo mundo desenha uma imagem simplista do fogo, o triângulo do fogo. Certo? Calor, componente, oxigênio e combustível. Pergunta para você, engenheira civil. O que é calor? Uma reação. Fluxo de energia. Fluxo de energia. Sensação. Todo mundo acha que calor é temperatura. E não é. Temperatura é o resultado do calor. Seu corpo está em movimento. Circulação, respiração, troca gasosa, hematose, tudo. E ele produz esse trabalho, produz uma temperatura no seu corpo de 36 graus. Essa mesa aqui tem moléculas que estão se agitando. Não existe o zero absoluto. Então, calor é um fluxo de energia. Então, se eu estou produzindo uma energia... Eu vou resumir fácil o projeto de incêndio, tá? Para não estender muito. Então, se eu estou produzindo uma quantidade de energia X em quilowatts ou megawatts, pela termodinâmica, que tem que estudar, se você não conhece a termodinâmica, você não conhece fogo. É básico. Pela termodinâmica, toda a energia vai procurar o equilíbrio.
Se eu tenho produzindo energia 5 megawatts aqui de calor, nessa distância, eu tenho que estar transmitindo para algum lugar. Se aqui, a esse fluxo de energia, ele já entra em pirólise, esse fogo vai começar a pegar fogo. Ele vai buscar o equilíbrio. Então, para quem assiste filme de caverna, teve o recente caso lá do vulcão, quando você está com frio, o que você faz? Os dois não se abraçam para equilibrar o calor? Os dois se aquecer, manter a mesma temperatura? É isso daí. Então, o calor é fluxo de energia. Como é que eu apago o fogo? É a coisa mais simples do mundo, que o projetista aqui não entende. O que é fluxo de fogo? Qual é a vazão, que o Galante veio aqui falar, qual é a vazão necessária que eu preciso de lançar por tempo? Energia é medido por tempo. Você pega a sua conta de luz lá, você gastou tantos megawatts por hora a aula, lá por hora. Então, eu preciso lançar minha água por tempo. Por isso que a gente fala litros por minuto, galones por minuto. Não metros cúbicos hora, como está nas bombas. Então, eu preciso de vazão por tempo. Se aqui está produzindo 5 megawatts de energia por tempo, eu tenho que jogar uma quantidade de água superior a 5 megawatts de energia para transformar em vapor, para me acabar com o fogo. Se eu jogar uma quantidade inferior, o que vai acontecer? Está produzindo calor, não está? Ele não vai buscar o equilíbrio? Se eu tiver um outro móvel perto, vai propagar. Se a quantidade de água que eu estava jogando por tempo já estava insuficiente, e agora propagou para outro local, o que vai acontecer? Vai continuar insuficiente. Por isso que o bombeiro fica dias e dias apagando fogo. Horas e horas apagando fogo. Apagar fogo é energia versus água. Simples. E ele sempre vai propagar de maior pressão para menor pressão. Que é a próxima pergunta que você vai fazer para mim. Por que o hidrante fica no corredor? Simples. Se aqui está produzindo fumaça, está com uma pressão, encheu de pressão aqui. Se você abrir a porta, onde está a pressão menor? Para fora. E para onde vai a fumaça? Para fora. Aí você abriu para outra porta, de maior pressão para menor pressão. Então, se você chegar no corredor, estiver produzindo pressão, tiver fumaça, você vai encher seu corredor de fumaça. Como é que você vai acessar o seu hidrante no corredor que está cheio de fumaça? Simples. Não tem segredo. Tem que estudar o fundamento. Basicamente, a gente volta à ideia inicial do podcast, que é estudar e entender o fundamento. Se você não conhece o inimigo, você não tem como você projetar. Você vai fazer checklist. Você vai continuar fazendo checklist. Por que nossos reservatórios de prédio é superior e não inferior? RTI. Eu não conheço prédio. Eu fiz engenharia para atrasar o Alzheimer, vivi 28 anos, mas eu não faço projeto. Você vai poder me responder. Vou inverter o entrevistador. Qual é a porcentagem de água que tem que ter na RTI do prédio? É 30%, né? Depende. No meu estado tem uma tabela típica de metro quadrado. Metros quadrados lá para ter volume, metros cúbicos. Então, ou seja, quanto eu vou ter que reforçar a minha estrutura do prédio em ferragem e concreto para suportar aquele peso? Aí eu te pergunto, eu não tenho que ter uma bomba inferior para mandar água lá para a caixa, porque a água da rua não chega? Por que eu não faço uma caixa, um reservatório inferior que já tenho, e coloco uma bomba potente para mandar subir, e eu posso diminuir totalmente a minha estrutura de capacidade de carga? Porque eu não vou precisar ter aquela água lá em cima. Essa ideia, por que as pessoas não fazem? É o que eu estou falando. E outra, uma lógica. Também a tubulação de 2 polegadas e meio não sai para nada. Eu dou risada para você, se a gente for no metrô agora, você vai dar risada comigo, em cálculo de pão, tá? Se eu tenho uma rede de hidrante com um cano de 2 polegadas e meia, minha vazão vai ser grande, numa mangueira de bombeiro, certo? Normalmente, qual é o tamanho da tubulação que sobe para encher a caixa d'água? 50 milímetros ou até cano de 3/4, que sai da caixa lá de baixo, do reservatório embaixo, para subir na caixa. Se eu estou gastando uma vazão de 2 polegadas e meia, 1 polegada e meia, uma vazão de 3/4 com uma bombinha de meio cavalo não vai suprir, vai acabar minha água. Estou gastando mais que está enchendo. Qual é a lógica disso? Não precisa ser inteligente. Aqui no Brasil, o sistema de hidrante, ele costuma ser projetado para qual finalidade? Porque a gente sabe que assim, um prédio, para você utilizar em caso de incêndio,
eu não... Dificilmente, porque é o que a gente falou, ninguém vai acessar e subir nos andares. Então, É mais para ter aquela caixa d'água para o bombeiro Na- usar o na recalque? verdade era para os brigadistas e para o bombeiro. Só que o bombeiro não consegue usar. Porque você tem o quê? Uma caixa d'água em cima, que está colocando uma carga d'água, uma capacidade, um peso, e o recalque é embaixo. Então eu vou ter choque de água, choque de forças. Nos Estados Unidos você tem 3 tipos de hidrantes. E eu vou falar sobre a mangotinho, que é um debate grande, né? O mangotinho eu sou totalmente contra. Sobre fluxo de calor que eu falei. Fluxo de fogo. E o mangotinho, ele te engana. Porque você está com uma mangueirinha saindo uma água mínima, insuficiente para apagar o fogo, só que está saindo água, então você se garante que está saindo água. E com isso, você demora para sair do prédio. Quem mais mata no incêndio, o fogo ou os gases? Então, para que você, como uma brigadista, ou você vai ensinar uma pessoa a tentar apagar fogo? Pega a campanha, procura e pode jogar aí, Close the Door. Pode pesquisar. Melhor pesquisa que tem, melhor treinamento que tem de incêndio nos Estados Unidos para leigo. Sai e fecha a porta. O seu avô dormia de porta fechada no quarto. Fecha a porta. E outra, quando você fecha a porta, eu falei, dinâmica do fogo, né? Mó barato, né? Você aqui, você me deu um roteiro aqui que a gente não vai conseguir seguir, que eu falei para você que uma hora é curto. Quando você fecha a porta, não é só não deixar o fogo sair. É não deixar o ar entrar. Porque se você tem um triângulo do fogo e ele é feito por comburente, quando ele consome o ar, ele não tem fogo. Tem uma curva paramétrica, já ouviu falar sobre curva paramétrica? Então, no meu trabalho, eu fiz a curva paramétrica com tamanho de porta de 70, de 80 e de 90. No mesmo ambiente. Não mudou nada, só mudei o tamanho da porta. A temperatura mudou drasticamente com a porta menor. Entra menos ar, tem menos liberação de calor. Entra mais ar, mais liberação de calor. O engenheiro e o bombeiro, ele tem que fazer um exercício mental louco para você conseguir calcular. Eu fiz no podcast também, fiz uma publicação sobre isso agora. Você acha melhor ter uma grande porta para você sair ou ter uma pequena porta para não entrar ar? A única norma que fala hoje sobre velocidade de propagação do fogo, que foi revisada agora, é a de saída de emergência. Se eu tenho uma grande porta para me sair, por exemplo, por que o fogo na Boate Kiss não cresceu tanto? Porque só tinha uma porta para entrar. Todo mundo tentando sair, você obstruía a entrada de ar, você não tinha fogo. Porém, você tinha grande fumaça. Foi o que aconteceu com meu amigo. Quando eu abri a porta, o que eu fiz? Eu dei o que o fogo precisava. O que o fogo precisava? Ar. Aumentei a propagação. Aumentei a velocidade da propagação. Então, você tem que fazer um cálculo, FDS, software, que eu consiga ter rota suficiente para sair. E que o ar não entre tanto. Então, existe um estudo da NIST, controle a porta, controle o fogo. Controle a entrada de ar, controle o fogo. Excelente, excelente. Eu vou até pedir pro pessoal deixar aqui tanto esse estudo do controle a porta e o fogo. Isso aí, Close the Door, pode escrever FEMA, Close the Door, pode jogar na FEMA, na NFPA, na NIST. Você vai ter lá videozinhos pequenos. O que os Estados Unidos fazem? Você falou de projeto residencial, né? Aí você vai pegar nesse Close the Door, ele vai te dar um papel para você. Então, você vai pegar na sua casa, você tem lá o detector de fumaça, o SDI, e você vai ensinar a sua família. Ó, nosso plano é o seguinte, se pegar fogo na sala, a gente sai pela porta. Se a gente não conseguir sair pela porta, a gente vai sair pela janela. Se você não conseguir sair pela janela, então plano A é a saída principal. E você vai lá na sua sala, lá fora, lá, e vai marcar um ponto de encontro, que tem a brigada. Isso aí é NFPA ensina pra você. Tem vídeo, você vai gostar do vídeo, você vai ficar louco. Você postou o vídeo esses dias? Você postou esse vídeo, que é dessa campanha. Um material sintético. Só que sair da campanha muito não é legal. E aí, eu gravei até isso aí na minha apresentação lá da faculdade. Aí você tem um plano B. Se você não consegue sair pelo plano A e pelo plano B, não atravesse a fumaça. Vai para o lugar mais distante, fecha a porta, acende a luz
e avisa onde você está para o bombeiro ir buscar. Você tem mais chance de alguém te salvar, chegar e te salvar, do que você passar pela fumaça e ficar. Quais os danos que o CO2 causa, quais os danos que o cianeto causa. Então, ou seja, causa. Então, a gente tem que entender que muitas das vezes é mais fácil você ir para um local mais afastado, fechar toda a porta, acender, abrir a janela, ficar com a luz acesa e ligar onde eu estou, do que você passar pela fumaça. Um erro no Brasil, casinha da fumaça para bombeiro, para brigada. Isso não existe. Memória muscular não existe. Por quê? Nós estamos aqui. Se começar a sair fumaça, nosso objetivo é sair daqui. Não é entrar na fumaça. Eu não posso entrar na fumaça. Por quê? O problema não é o que você ensina. O problema é o que a pessoa acha que aprendeu. E se você ensina a pessoa a entrar num local cheio de fumaça, ela acha que tem que entrar num local cheio de fumaça. Não entendi a dinâmica disso. Você pode ver que tem um videozinho interessante da China, do Japão. Tá todo mundo na escola, as crianças estão brincando, eles vão lá, põem fumaça, as crianças começam a sair. Ninguém entra onde está a fumaça. Você sai de onde está a fumaça, mas não entra onde está a fumaça. Perfeito. Edson, pra gente encerrar, eu gostaria que você deixasse um recado final para quem está assistindo o Prevcast e um convite para o pessoal ir lá para o seu LinkedIn também, que tem vários artigos bem interessantes. Eu acredito que tem que estudar. Nós temos um problema no Brasil hoje, viver em bolha, de aceitação de ser bolha, então acho que nós temos que sair dessa bolha. Nós temos que parar de aceitar essa bolha de... Você sabe que a grama é verde, mas alguém fala para você que a grama é azul e você acredita. Então a nossa memória, ela nos engana, ela quer entrar em economia cognitiva, ela tem preguiça de pensar. A gente tem medo de arrumar a briga burocrática, porque o próprio bombeiro, ele briga para você simplesmente seguir um checklist. Então, a gente tem que, ou você enfrenta, mantém o que você está, mas aí eu paro de criticar para você, não falo que você é um engenheiro de projeto de incêndio, você é apenas um leitor de norma. E é estudar. Estudar a dinâmica do fogo, para Bausca, curso da NIST, curso da NFPA. Hoje em dia, eu não falo inglês, mas qualquer computador hoje, você joga no tradutor, você vai conseguir entender bastante coisa. Hoje está muito mais fácil a quantidade de informações que você consegue pegar para você. O problema é sair da bolha. É mais fácil ficar na bolha. É vontade de procurar, na verdade, né? A pessoa só precisa ter Mas vontade é que assim, você entra num problema de conflito pessoal. Você imagine um engenheiro de 18 anos fazendo projeto de incêndio, seguindo uma norma, e aí, daqui a pouco, ele vai ter que aceitar e engolir que ele fez 18 anos de coisa errada. Não. É isso. Aí entra o ego. Eu, no meu LinkedIn, é Edson Guilharducci. Isso que é verdade. Meu Instagram, hoje, comecei a voltar a postar, tinha saído, tinha apagado a página, voltei de novo. Edson Guilharducci também. A gente vai deixar aqui embaixo para o pessoal acompanhar. E é isso, é só estudar, tem que entender. Se você quer... O livro A Arte da Guerra, ele ensina o seguinte: nunca confie que o inimigo não virá. Pois ele virá. Sempre esteja na frente, 2 ou 10 passos à frente. O fogo vai vir. É isso. Não tem como não vir. Edson, muito obrigada pelo seu tempo, obrigada por compartilhar conhecimento, obrigada por trazer essas temáticas extremamente importantes, necessárias e reflexões para os projetistas que acompanham aqui no Prevcast. É um prazer, agradeço a honra de ser me convidado. Vamos aguardar uma segunda vez, e a próxima vez do Edson aqui é para ser junto com o Augustinho, que o pessoal já conhece. Você sabe que aqui o Matheus não é Matheus, né? Aqui o Matheus, ele tem um nome específico do Prevcast. Então, gente, muito obrigada por acompanhar até o final. Quem ficou até o final, não esquece de deixar um like, compartilhar, e a gente vai deixar aqui todas as redes também do Edson. Obrigada, Edson. Muito obrigado. Bom dia para você.